Charles Finney nasceu em Connecticut e foi criado em Oneida County, Nova York. Ele começou a estudar direito e se tornou aprendiz de um juiz em Adams. O advogado Charles Gladstone Finney, de 29 anos, decidiu que deveria resolver a questão da salvação de sua alma. Então, em 10 de outubro de 1821, ele saiu para a floresta perto de sua casa em Adams, Nova York, para encontrar com Deus. Depois de várias horas, ele voltou ao seu escritório, onde experimentou uma emoção tão forte que questionou aqueles que não puderam testemunhar um encontro semelhante. O Espírito Santo parecia passar por mim, de corpo e alma. Na verdade, parecia vir em ondas de amor líquido, pois eu não conseguia expressá-la de nenhuma outra maneira. E assim começou a nova carreira do homem que se tornaria o principal avivalista do século XIX. No testemunho de Finney, ele diz: quando fui convertido a Cristo, eu pertencia à loja maçônica em Adams, Nova York. Logo depois da minha conversão, fui certa noite em minha loja. Eles, obviamente, estavam cientes de que eu me havia tornado um cristão, e os mestres maçônicos me convidaram para abrir os trabalhos da loja com uma oração. Eu fiz isso e derramei o meu coração diante do Senhor, pedindo bênçãos sobre a loja. Observei que isto criou considerável alvoroço. A noite passou e no fechamento dos trabalhos da loja me pediram para orar novamente. E me retirei muito deprimido em espírito. Logo descobri que eu era completamente convertido da maçonaria para Cristo. Finney preparou-se para o ministério da Igreja Presbiteriana e foi ordenado em 1824. Contratado pela Sociedade Missionária Feminina, ele começou seu trabalho missionário nas comunidades em Nova York. O calvinismo rígido dominou a paisagem teológica, mas Finney exortou seus ouvintes a aceitar a Cristo aberta e publicamente. Suas mensagens pareciam mais um argumento de advogado do que um sermão de pastor. Jornais, revivalistas e clérigos notaram que as reuniões cada vez mais turbulentas, reuniões diferentes daquelas de calvinistas reservados. Os presbiterianos da velha escola se ressentiam das modificações de Finney na teologia calvinista. Os revivalistas congregacionalistas, liderados por Lyman Beecher, temiam que Finney estivesse abrindo a porta para o fanatismo, a permitir muita expressão da emoção humana. Durante esse tempo, Finney desenvolveu o que veio a ser conhecido como novas medidas. Ele permitiu que as mulheres orassem em reuniões públicas mistas. Ele adotou o banco ansioso dos metodistas. Colocou um banco na frente da igreja onde poderiam sentar-se aqueles que sentiam uma urgência especial sobre sua salvação. O apogeu da carreira evangelística de Finney foi alcançado em Rochester, Nova York, onde ele pregou 98 sermões entre 10 de setembro de 1830 e 6 de março de 1831. Ele começou um avivamento quase contínuo na cidade de Nova York como ministro da Segunda Igreja Presbiteriana Livre. Ele logo se desencantou com o presbiterianismo, entretanto, em grande parte devido à sua crescente crença de que as pessoas poderiam, com Deus, se aperfeiçoar. Em 1834, ele se mudou para o enorme tabernáculo da Broadway que seus seguidores construíram para ele. Em 1851, foi nomeado presidente, o que lhe deu um novo fórum para defender as reformas sociais que defendia, especialmente a abolição da escravatura. Em 1835, mudou-se para Ohio, onde atuou como professor de teologia e depois presidente e reitor do Oberlin College. Finney, durante 40 anos em que atuou como evangelista, escreveu 17 livros. O professor e apóstolo apaixonado por Jesus morreu em 16 de agosto de 1875, vítima de um problema cardíaco, e foi sepultado em Oberlin, Ohio, nos Estados Unidos.
A seguir, um sermão completo de Charles Gladstone Finney. Poder do Alto. Sermão de Charles Finney. A honra exclusiva de Deus, quero relatar um pouco da minha experiência com o poder que vem do alto. Fui poderosamente convertido na manhã do dia de 10 de outubro de 1821. Na noite do mesmo dia e na manhã do dia seguinte, recebi poderosas inundações do Espírito Santo que me transpassaram ao que me parecia corpo e alma. Descobri logo em que estava revestido de tal poder do alto que umas poucas palavras, aqui e ali, as pessoas ao meu redor provocavam sua conversão imediata. Parecia que minhas palavras se fixavam como palavras farpadas nas almas delas. Cortavam como uma espada, partiam como um martelo os corações. Multidões podem confirmar isso. Muitas vezes, uma palavra proferida, sem que disso eu me lembrasse, trazia convicção, resultando na conversão quase imediata. Algumas vezes me achava vazio desse poder. Saía a fazer visitas e verificava que não causava nenhum impacto que conduzisse as pessoas à salvação. Exortava e orava, também sem resultados. Se parava então um dia para ficar sozinho em jejum e oração, temendo que o poder me houvesse deixado, e indagando ansiosamente pela razão dessa aparente destruição. Após ter me humilhado e clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim em todo o seu vigor. Tem sido essa a experiência da minha vida. Poderia encher o volume com minhas histórias e observações sobre esse poder do alto. E um fato que se pode perceber e observar, embora seja, ao mesmo tempo, um grande mistério. Tenho dito que, às vezes, um olhar consegue comunicar o poder de Deus. Muitas vezes eu tenho presenciado. O fato que relato a seguir serve de ilustração. Certa vez fui pregar pela primeira vez em uma vila industrial. No primeiro dia, depois que cheguei, logo de manhã entrei em uma das fábricas para vê-la em funcionamento. Ao entrar no departamento de tecelagem, vi um grande número de moças e observei que algumas olhavam para mim, depois umas outras, de modo que indicava o espírito frívolo, como se já me conhecessem. Eu, porém, não conhecia nenhuma delas. Ao aproximar-me, mais do que demonstravam me terem reconhecido, parecia que aumentavam suas manifestações de leviandade. A atitude delas causou uma impressão peculiar sobre mim. Cheguei a sentir isso de modo bem profundo, no próprio coração. Parei no lugar em que estava e olhei-as. Não posso descrever o olhar que lhes dirigi, pois toda a minha mente estava tomada com um senso de culpa e perigo que pairava sobre elas. Ao firmar o olhar nas jovens, observei que uma delas ficou muito agitada. Um fio partiu-se. Ela tentou emendá-lo, porém suas mãos tremiam de tal forma que não conseguiam emendar. Vi imediatamente que aquela sensação se espalhava, tomando conta de todo aquele grupo de moças levianas. Olhei-as firmemente, até que uma após outra desistia de trabalhar e não dava mais atenção aos teares. Caíram de joelhos e a influência espalhou-se por todo o departamento. Eu não tinha proferido uma palavra sequer. E mesmo que eu tivesse, o ruído dos teares não teria deixado que me ouvissem. Dentro de poucos minutos, ninguém mais estava trabalhando. Lágrimas e lamentações se faziam ouvir por todos os lados. Nesse instante entrou o dono da fábrica, um homem não convertido, acompanhado, creio, pelo superintendente, que professava fé. Quando o dono viu o que estava acontecendo, ele disse ao superintendente: "Mande parar as máquinas." E mais importante, acrescentou rapidamente, a salvação dessas pessoas do que o funcionamento da fábrica. Assim que cessou o troar das máquinas, o dono perguntou: "Como faremos? Precisamos de um lugar de reunião."
onde possamos receber instrução. O superintendente respondeu: o salão de fiação serve. Os fusos foram levantados para desocupar o lugar, e toda a fábrica avisada para se reunir naquele salão. Tivemos uma reunião maravilhosa. Orei com eles e dei as instruções que na ocasião tinham capacidade de compreender. A palavra foi dada com poder. Muitos manifestaram esperança ali mesmo, e dentro de poucos dias, segundo fui informado, quase todos os funcionários daquele grande estabelecimento, inclusive o dono, já tinham esperança em Cristo. Esse poder é uma grande maravilha. Muitas vezes vi pessoas incapazes de suportar a palavra de Deus. As declarações mais simples e comuns cortavam os homens como uma espada no lugar em que se achavam sentados, tirando-lhes a força física e tornando-os quase tão incapacitados como se estivessem mortos. Várias vezes, na minha experiência, o poder de Deus estava presente de tal forma que eu não podia levantar minha voz, na oração ou na exortação, acima de um tom de suave mansidão, sem que as pessoas presentes fossem totalmente conquistadas pelo Espírito. E não era porque eu estivesse pregando uma mensagem de temor ou da ira de Deus, mesmo anunciando as mais doces palavras do Evangelho. Acontecia a mesma coisa. Parece que às vezes esse poder permeia o ambiente das pessoas que o possuem. Muitas vezes uma multidão de pessoas em uma comunidade é revestida desse poder de tal forma que toda a atmosfera do lugar parece ficar impregnada com a vida de Deus. Um estranho, vindo de fora, ao passar pelo lugar, é tomado de repente por convicção de pecado e, em muitos casos, se converte ali mesmo a Cristo. Quando os cristãos se humilham e consagram novamente a Cristo tudo o que possuem e depois buscam esse poder, eles recebem muitas vezes um batismo tal que se transformam em instrumentos para converter mais pessoas em um dia do que em toda a sua vida até então. Enquanto permanecerem suficientemente humildes para continuar com esse poder, a obra sobrenatural de conversões prosseguirá até que comunidades e até regiões inteiras se convertam a Cristo. I love you more than words could say. When you're asleep